Então, pá, anda a ouvir esta conversa fiada, porque a Juliana chegou! Segue o fio! Cheguei! Hoje eu vou trazer aqui uma grande amiga minha para conversar sobre um tema que está na moda. Será que está na moda? Mas que, como a gente não quer papo de especialista aqui, e sim conversas francas para a gente falar sobre a gente, sobre as nossas próprias vivências, eu chamei ela porque ela está vivendo isso. Aliás, ela vive isso desde que ela nasceu, mas ela talvez só tenha descoberto depois. Vamos trocar ideia sobre isso. E eu tenho acompanhado um pouco de como tem sido toda essa descoberta para ela, dessa neurotipicidade. E então vamos começar. Segue o fio, Cat. Obrigada por ter Oi, aceitado o convite. eu que agradeço. Oi, gente, eu sou a Catherine. Cat, E... começa aí, conta pro povo, você num bar já meio para lá do que para cá, você vira especialista em quê? Acho que eu viro especialista em contar história, tagarelar, e eu viro filósofa, questionando sistemas de produção e sei lá o quê, e eu viro sei lá, socióloga Você e incorpora a filósofa. socióloga. E também, às vezes, a psicóloga, que você adora É, ouvir as histórias é isso é e verdade. conversar sobre as histórias. E como é que você se descreveria para quem está só ouvindo a gente? Bom, eu tenho o cabelo bem curtinho, castanho. Agora é castanho, mas já foi todas as cores arco-íris há tanto tempo atrás. E eu costumo, as pessoas que me veem só pela internet, ou costumam dizer que eu sou mais alta do que eu pareço. Então eu tenho 1,70 de altura e uso óculos e sou branca. E o que mais? E sou uma pessoa tatuada, cheia de rabisquinhos na pele. Acho que é basicamente isso. E uma pessoa estilosa também, que usa adereços sempre modernosos. Adoro. Ah, é, o estilinho de professorinha de artes. A pessoa Pessoa me de olha na rua e arte. pensa, essa aí deve dar aula de artes para crianças. Eu tenho essa carinha, eu acho. Ô, Cat, e para a gente começar a falar então sobre TDAH ou PHDA, é isso? Isso. Estou falando certo? É, sim. Conta um pouquinho para a gente como é que foi seu diagnóstico e o que descobrir essa neurotipicidade mudou na tua vida. Mudou muita coisa e eu acho que foi libertador, assim, porque eu parei de me cobrar de muitas coisas, achando que, meu Deus, eu sou preguiçosa ou sei lá, qualquer coisa assim, por que que eu não consigo fazer as coisas que as pessoas fazem tão fácil quanto elas fazem e, enfim, é só o meu cérebro que funciona diferente mesmo. Mas o diagnóstico, na verdade, veio porque eu sou ansiosa, né? Eu faço tratamento com medicação para ansiedade. E já tem muito tempo que eu tenho ansiedade, mas eu não tinha tratado com medicamento ainda. Já fazia muitos anos que eu tratava com terapia, com alopatia, com aromaterapia, mas eu conseguia conter as crises de ansiedade muitas vezes com métodos alternativos e não cheguei a tratar com medicação, né, alopática. Esse ano, na verdade, ano passado, a partir da metade do ano passado, eu comecei a ter muitas crises de pânico e aí eu procurei uma psiquiatra e ela me receitou medicação para ansiedade. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, agorafobia e fobia social. O que, para quem me conhece, às vezes parece ser estranho, porque eu tenho uma personalidade bem expansiva, assim, mas eu tenho fobia social, de certa forma. E agorafobia é um pouco medo de ter medo, mas é a sensação de estar presa em alguma situação. Então, eu sentia que eu podia estar em perigo, ou que eu estivesse presa e eu não pudesse receber socorro, sei lá, alguma coisa desse sentido. Qualquer situação que eu sentisse que eu estava presa, eu entrava em pânico. Então, transporte público lotado, fila em trânsito, lugares fechados, elevador que para entre andares, só de pensar nisso já dá um frio na barriga, assim. E essas coisas. Hoje em dia eu tô muito melhor, depois de, sei lá, mais de 8 meses de medicação. Mas o que aconteceu, e como eu cheguei em TDAH, foi que muitos sintomas da ansiedade, eles foram melhorando, até mesmo a fobia social. Antes eu tinha crise só de sair de casa para passear com o cão, e eu tinha muita dificuldade de sair de casa. Era um martírio, assim, para mim sair de casa.
eu tinha que ter muito preparo emocional, assim, né, para pensar O em que sair você de casa. sentia, Cat? Era uma sensação muito estranha, assim, eu sentia como se eu tivesse... Piorou muito depois da pandemia, eu já tinha isso antes, mas piorou muito depois da pandemia, porque eu sentia como se eu tivesse muito vulnerável na rua. Como se eu tivesse... eu tinha uma dificuldade muito grande de interagir com pessoas que eu não conhecia, por mais que eu goste de conversar com as pessoas e que eu Mas a seja sensação no corpo era tipo. falta de ar, dor de estômago, mas era muita dor no peito, no sentido de parecia que o peito ficava pesado. Quando eu tinha crises mesmo, eu geralmente ficava com falta de ar, caía a pressão, eu entrava em pânico mesmo, meu coração acelerava muito e suava frio, esses sintomas que são comuns, assim. E como eu tenho Uhum. intestino irritável também, atacava o estômago. Então, muitas vezes parecia que eu tinha tido uma intoxicação alimentar e era uma crise do intestino irritável, tipo, interferia no sistema digestivo inteiro, assim. Então, essas coisas foram melhorando com a medicação da ansiedade, mas outros sintomas que eu achei que fossem da ansiedade também, e que muitas vezes podem ser, que é a dificuldade de concentração, o pensamento muito acelerado, a dificuldade de terminar coisas, de se manter motivada para fazer as coisas. Eu achava que a minha dificuldade de motivação podia ser algum traço um pouco mais depressivo, talvez, né? Não chegar a ser uma depressão, mas ter uma dificuldade ali associada à ansiedade, sabe? De eu não tenho dificuldade de continuar o que eu estou fazendo, ou me sinto entediada muito fácil. E eu conversei com um amigo nosso, o João, que também foi diagnosticado com TDAH adulto, né? E eu conversando com ele, meio que virou uma chavinha para mim, assim. Eu fiquei, cara, tem alguma coisa, eu vou ter que conversar com a minha psiquiatra sobre isso. E aí a minha psiquiatra na época falou assim, olha, eu não sou especialista em TDAH, isso que tu fala faz muito sentido. Aqui no Brasil se chama transtorno de hiperatividade transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. E aqui em Portugal se chama perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, uma coisa assim. Sei que no Brasil é TDAH, a sigla, e aqui é PHDA. E aí essa minha psiquiatra falou assim, ó, o ideal é que tu vá numa psiquiatra especialista. O João já tinha me indicado a doutora Patrícia Azevedo, que atende aqui no Porto e no Trafa Saúde em Maia, e que tinha gostado muito dela. E aí eu marquei consulta com ela, depois de conversar com a minha psiquiatra, e na primeira consulta ela fez um questionário prévio, assim, né, que é até parecido com o que alguns psiquiatras colocam na internet, mas, gente, vocês não vão ter diagnóstico só com a internet. O diagnóstico do TDAH é um pouquinho mais complicado que isso. E só no primeiro teste, assim, de 18 perguntas, eu tinha 14 dos sintomas. E ela ficou assim, olha, é bem provável que você tenha TDAH. E a minha irmã também estava sendo diagnosticada com TDAH mais ou menos na mesma época, eu sem saber que ela estava indo atrás disso, e ela sem saber que eu estava indo atrás disso. As duas estavam procurando sobre isso ao mesmo tempo. E aí, Olha um que pouco antes de eu ir para consulta com essa psiquiatra, minha irmã falou: eu fui diagnosticada com TDAH e tal. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu tenho TDAH também. E é genético, né? Tem um fator genético. A minha mãe ainda não foi atrás de diagnóstico, mas ela desconfia que ela também tenha. E, enfim, foi isso. É engraçado que lá em casa, a minha irmã foi diagnosticada com TDAH pequena, né? E foi meu primeiro contato com TDAH, acho que há 20 anos atrás, talvez um pouco mais. Quando a gente começa a contar as coisas em décadas, quer dizer o quê? Nada, né? Que Pronto. somos jovens. A minha irmã foi diagnosticada na infância, e naquela altura eu acho que tinha muito menos informação do que tem hoje, óbvio, e também as coisas. Acho que existia mais uma dificuldade maior com relação a esse diagnóstico. A gente só notava que a minha irmã tinha dificuldade de aprendizado, notava que ela tinha dificuldade de prestar atenção nas coisas e tudo mais. E aí, você falou, é genético, né? E aí eu falei para minha mãe, eu vou gravar um episódio sobre TDAH e tal. Eu acho que eu tenho também. Cada dia que eu converso mais com a Catherine, com o João, eu tenho mais essa percepção de que eu tenho também. E
E daí ela falou, você acha? Eu acho que não, tal, não sei o que. Eu falei, mas você tem, né? Certeza? Aí ela, não, isso aí é certeza. Nunca procurei, mas, tipo, certeza que eu tenho. Então, essa coisa de ser genético é algo que também está me chamando a atenção para eu ver, né? Estou empurrando um pouquinho com a barriga, mas eu acho que sim. Sim. Inclusive, a doutora Patrícia, né, que é especializada nisso, ela ainda comentou que, muito provavelmente, quando eu começasse a tratar o TDAH, a ansiedade ia ficar mais controlada. Eu ainda não tomo medicação para TDAH por outros motivos. Enfim, acho que não tem por que não falar, mas eu comecei... assim que confirmou o diagnóstico, né, que daí a doutora Patrícia fez um questionário gigantesco, ele é muito, 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 muito detalhado, porque, assim, a característica para ser TDAH é um diagnóstico muito difícil, precisa ser feito com pessoas especializadas, que tenham experiência, com pessoas que tenham TDAH e também espectro autista, etc., porque é uma condição neurobiológica, né? Ela é genética, mas ela não tem um teste. Por exemplo, não existe um teste para detectar, eu vou fazer esse exame neurológico aqui Tem uma análise de sangue que você olha ali e fala, olha, tá com colesterol alto. Sim, e não tem isso para TDAH. Então, o que que é? É clínico. O diagnóstico é clínico. Então, primeiro de tudo, precisam existir sintomas desde a infância, antes dos 12 anos de idade. Se tiver só depois, só a partir da, sei lá, adulto, muito provavelmente é um transtorno de ansiedade, e isso de atropelar as palavras é sintoma do TDAH também, porque a gente fala às vezes muito rápido e come letras. Mas, enfim, tem que ter obrigatoriamente desde a infância e, de alguma forma, esse transtorno, né, esses sintomas terem tido um prejuízo na tua vida de modo geral. Para mim, foi mais difícil porque eu era muito boa aluna. Eu gostava muito de estudar e eu digo que estudar é um dos meus hiperfocos porque eu sempre fui muito curiosa, assim. Então, eu sempre gostei muito de estudar e de aprender coisas novas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa adulta com ansiedade. E ansiedade é uma comorbidade de TDAH. Tem um influencer, né, que fala de TDAH, que é o Bruno, eu já não vou lembrar o sobrenome dele. Lynch, eu acho que é Lynch. Alguma coisa assim, que ele fala, adulto com TDAH não diagnosticado, não tratado desde a infância, que não tem ansiedade, depressão ou os dois, é que nem unicórnio, eu nunca vi. E realmente, porque o padrão de pensamento, a forma como o teu cérebro funciona, ele vai te levar a desenvolver depressão ou a desenvolver ansiedade, ou os dois, ou toque às vezes, até que parece ser, nossa, desorganização, às vezes a pessoa, o sistema de compensação que ela cria, dependendo do ambiente que ela é criada, acaba fazendo que ela tenha toque e mania de organização, e ser obcecada por organização, ter hiperfoco nisso, assim, sabe? Então, existem muitos padrões diferentes de TDAH, mas, no geral, né, o diagnóstico você precisa ter sintomas desde a infância, precisa que isso seja um prejuízo na tua vida. Então, algumas pessoas vão ter dificuldade com uma propensão maior a abuso de substâncias como álcool, ou outros tipos de droga, drogas estimulantes, porque vão agir como automedicação, de certa forma, porque o cérebro, por mais incrível que pareça, o cérebro acelerado do TDAH, quando ele recebe um medicamento como a Ritalina, que é derivado de anfetamina, que acelera mais, ele acalma. Então, por isso tem tanta tipo gente... matemática, mais dá mais, menos e menos dá mais também. Então, tudo vai dar mais. Tipo isso, assim. E tanto que tem muita gente com TDAH que não tem sintoma não sente efeito da cafeína. Minha irmã não sente efeito da cafeína. Ela toma porque ela gosta de café e porque se ela não toma, dá dor de cabeça. Mas ela não sente o efeito da cafeína, assim. Enquanto enfim, eu tenho a questão que eu acho que eu cortei o assunto antes e não terminei, né? Mas, enfim, eu fiz eletrocardiograma na época para ver os remédios e eu descobri que eu tenho um problema de coração e meu coração bate um pouquinho mais rápido que o normal, então não é seguro por enquanto, até ver como que isso vai correr. Eu tratar com medicação do TDAH, porque ela é estimulante e o meu coração já bate numa média mais alta que o normal, de entre 90 e 100 batimentos por minuto.
Então, não seria muito saudável eu tomar Ritalina. Mas, de modo geral, é isso, assim. Uma tendência maior ao abuso de drogas, às vezes dificuldade para controlar impulsos, então às vezes a pessoa larga emprego, né, adultos vão trocar de emprego muito fácil, e tem uma arranjam... questão também da busca pelo prazer, né? Que é mais curta, justamente por conta dessa falha neurobiológica, não é falha, né? Mas é uma não deixa de diferença ser... Sim, neurobiológica de não ter essa produção da dopamina, acaba que a pessoa que tem TDAH fica procurando esse prazer em outras coisas, né? E de forma sim, mais contínua nessa busca. sim, Então, às ele vezes, é fica compulsão entediado por muito rápido. compra. É. Sim. Qualquer tipo de vício, assim, porque a dopamina é desregulada. Então, quando a gente ou tem muita e a gente tem um hiperfoco e vira um megazord super produtivo e faz um monte de coisa, ou não tem uma dopamina. E aí, tipo, fica só existindo, assim, sabe? Tipo, nossa. E é muito confundido, eu acho que é um estereótipo da pessoa com TDAH antes da pessoa saber. Quer dizer, não sei se é antes, né? Mas quem não sabe o que é TDAH e nem o que uma pessoa com TDAH ela tem como característica, imagina que acho que a pessoa com TDAH ela é alguém que não consegue focar em nada, que não consegue manter uma conversa, que não consegue desenvolver nem terminar nada, apesar disso ser, sim, de fato, uma das características que vão fazer você talvez procurar um diagnóstico para perceber isso, não quer dizer que todo mundo também seja assim, né? E no hiperfoco é o contrário. Sim. É o mais comum, tanto que TikTok, tu vai olhar. Gente, não levem a sério as coisas de TikTok, porque a maior parte do conteúdo lá não presta. É basicamente, eu entrei de banho, eu entrei de óculos no banho, eu tenho TDAH, sabe? Tipo, sendo que, cara, é muito difícil, assim, porque é uma oscilação muito grande. E às vezes o diagnóstico também pode ser confundido com outros transtornos de, sei lá, personalidade bipolar, porque existe uns altos e baixos que podem ser confundidos. Tipo, um período de hiperfoco pode ser por um psiquiatra, alguém que não é experiente, pode sim ser confundido com a, mania, sabe? Um período em que a pessoa está mais eufórica. Então, os ciclos de TDAH geralmente são mais curtos, né? E eles não são tão bruscos, digamos, não são tão como os da bipolaridade, etc. Mas existe uma oscilação muito grande, assim. E o nome de déficit de atenção é complicado, o certo seria oscilação de atenção Eu mesmo, ia né? puxar isso, porque você fala isso, eu acho uma nomenclatura que faz muito mais sentido, oscilação de atenção do que déficit, né? Porque déficit é essa coisa, tá faltando, quando na real tem um hiperfoco no meio disso, e isso não é uma falta de atenção, talvez seja um excesso. Então, essa oscilação, estou muito focado e não estou focada em nada, para mim, pelo menos, eu acho que faz muito mais sentido do que déficit. Ou Sim, transtorno, sei lá. eu costumo falar pro Romeu, né, meu marido, para quem tá assistindo, que para ele que assim, hiperfoco, que ele é neurotípico, né? Ele é ansioso e tudo mais. Um dia eu até cheguei a fazer o teste padrãozinho de TDAH com ele para ver, porque assim, não é possível que seja tão diferente. E o meu deu 14 de 18, quando eu fiz o teste mais detalhado, deu 17 de 18, o dele deu 4 de 18. E ele é uma pessoa muito ansiosa, sabe? Então, eu fiquei, realmente, existe muita diferença na forma de pensar, assim. Mas o que eu falo para ele é que, por exemplo, um hiperfoco, para quem é neurotípico, né, para quem não tem TDAH, o hiperfoco ele é comum também em espectro autista e tudo mais, é como se tu estivesse dentro de um túnel e o fim do túnel é aquele assunto que tu gosta. Então, às vezes por exemplo, eu estou trabalhando, se é um projeto que eu gosto, se é uma animação que eu estou curtindo fazer, se eu estou pintando, se eu estou, sei lá, lendo um livro que eu lembro de criança, eu tá lendo, eu gostar de ler e às vezes o livro me prender e eu ficar grudada no livro e não conseguir sair, assim, sabe? É como se eu estivesse dentro de um túnel. Sei, era eu com Harry Potter. Sim, e aí tudo em volta parece que fica meio embaçado, assim. Fica tudo meio nebuloso, Você só vê o fundo. É tudo meio que parece que tá acontecendo meio de fundo, assim. Coisa que
é muito incomum na cabeça de alguém que tem TDAH, porque geralmente é muito caótico, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Durante o hiperfoco, eu realmente fico focada, por exemplo, estou trabalhando nessa animação, eu fico 100% focada naquilo, e eu posso ter uma conversa inteira com alguém e não me lembrar de absolutamente nada do que eu falei depois, porque eu estava hiperfocada naquilo ali. É um nível de concentração que é muito difícil de explicar. Porque, ao mesmo tempo, a maior parte do tempo eu não sou assim. E quando eu passo, eu tenho uma certa facilidade de entrar em hiperfoco. Tanto que café, por exemplo, se eu tomo meia xícara de café, uma xícara de café, ele me ajuda a entrar em hiperfoco. Mas se eu tomo mais café demais, aí nunca mais paro. E aí Já presenciei algumas vezes. aí assim, a minha hiperatividade vai lá em cima. Geralmente a minha hiperatividade é mais mental, o que é comum em mulheres, porque a gente é socializada para ser quietinha, então a hiperatividade física vai virando hiperatividade mental, né? E, enfim, a minha hiperatividade é muito mental. Se ela começa a ir para a parte física, tipo, eu não consigo parar quieta e começa a me mexer e essas coisas assim, é porque a minha hiperatividade mental já tá Já completamente, estourou. tá muito fora, assim. E aí chega no momento do meltdown, que chamam, que é o colapso, que é meio que fosse uma crise, assim, um pane, que tu simplesmente dá pane, tu colapsa, tu fica tão... Eu tenho a sensação de que eu fico tão doida, a minha cabeça tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é tipo... É horrível morar na minha cabeça nessa hora, assim, sabe? Porque é terrível. E eu fico muito chateada, assim, quando as pessoas falam, tipo, ai, porque TDAH e não sei o quê, sendo que a pessoa realmente não sabe o que é ter um colapso desse, sabe? E o que é tu tentar se concentrar e te colocar ali e fazer yoga para tentar gastar essa energia, fazer exercício físico, que ajuda bastante também, mas às vezes nem isso funciona. E aí tu fica e trabalha em terapia para descobrir o gatilho, e daí escreve. Eu, pelo menos, faço isso para tentar ir tirando tudo da cabeça, e não passa, sabe? Aquilo não. E atividade motora, e faz crochê, e faz desenho, faz Eu não ia sei te o quê. perguntar isso. Isso, vamos lá. Você falou, né, do quanto para alguém ser diagnosticado com TDAH tem que ter impacto na vida, né? A pessoa tem que sentir um prejuízo ali na vida e tem que ter começado desde a infância. Então, como é que era a Cat criança, assim, Cat na escola, sei lá, nas brincadeiras com os amigos, como é que era? Hum, eu fui perguntar para minha mãe sobre isso, né? Porque a psiquiatra tinha perguntado sobre. E a minha mãe falou que eu era muito boazinha, assim, eu era uma menina. Eu não era de ficar subindo em árvore, eu sempre fui muito quietinha nesse sentido. A minha irmã sempre foi mais ativa, né? Aquela criança que Uhum. gosta de correr, brincar de bicicleta, não sei o quê. Eu sempre fui muito curiosa e eu ia muito bem na escola. Então eu era aquela criança sabichona, que às vezes os adultos, ou a pessoa gosta muito, Nossa, ou não. era eu, mano. Era eu. A minha mãe fala: odeio criança assim, porque eu tive uma em casa insuportável, que em vez de ficar com as crianças, estava no meio dos adultos fazendo pergunta, querendo ser adulta, mina chata. Era eu. Eu era exatamente igual, porque eu estava sempre querendo saber as coisas, assim. Então, ou os adultos gostavam muito de mim, porque eu usava palavras que eram meio esquisitas de usar, assim. Até hoje eu uso umas palavras esquisitas, assim, tipo, peculiar, não sei o quê, sabe? Às vezes eu saio com umas palavras nada a ver. E é uma coisa que eu faço desde criança, aparentemente, pelo que minha mãe disse. E, e eu era muito. Eu fazia perguntas difíceis, assim, sabe? Então, eu ia muito bem na escola, eu estava sempre procurando alguma coisa para fazer, então, durante. Eu lembro que os meus pais falavam: Meu Deus, você nunca termina nada. Durante muito tempo da minha vida, isso ficou Na muito comigo. infância também? Na infância também. Eu tinha muitos hobbies. Na infância e adolescência, eu já fiz. Eu comecei a aprender crochê, que eu até faço até hoje, mas fazia crochê, parava, fazia. Eu já fiz bijuteria, eu já fiz aula de pintura em tela, eu já fiz Kung Fu, eu já fiz Karatê, eu já fiz dança, aula de dança do ventre, já fiz. Cara, sério, eu faço encadernação, isso já foi na vida adulta, mas a quantidade de hobbies que eu já tive na minha vida é absurda, absurda. E a minha mãe que fala assim que toda vez que eu arranjava um hobby novo, eu arranjava uma caixa de sapatos, sei lá, ou às vezes um pouco maior, com um monte de cacareco daquele hobby,
e deixava de lado. E nunca mais via. E aí depois voltava, arranjava outra coisa, e quando via, tinha uma pilha de coisa que eu E tinha na, arranjado, assim. e na escola você ia bem, né? Você falou que é uma das características mais, acho que estereótipo também de TDAH é a pessoa que vai mal na escola e tal. E você ia bem. Eu ia muito mal em educação física, porque eu não gostava. Eu também, Mas... amiga, bate aí. E depois no ensino médio, aí a parte de exatas, só ladeira abaixo, assim. Mas até ali o 8º ano, 9º ano, né? Seria hoje em dia no Brasil. Aqui em Portugal eu nunca sei como é que é o esquema de aula. Acho que é Mas nono ali também. até antes do secundário, talvez, eu ia muito bem na escola porque eu gostava muito de estudar mesmo, assim. E era sempre primeira aluna, oradora, sei lá o quê. Uhum. E era sempre envolvida em atividade de liderança, ser líder de turma, grêmio estudantil, Sim, organizar sim. evento, ajudar em organização de festa junina, de festa do sei o quê. Eu sempre estava metida nessas coisas. Nossa, parece que você está contando a minha história, velho. Juro. Que é muito isso. E você TDAHzinho. desenvolveu. Acho que Talvez, sim, talvez. acho que sim. Você desenvolveu algum mecanismo assim de compensação por conta de CTDAH não diagnosticado? Assim? Sim. Principalmente no trabalho, Uhum. eu virei uma pessoa completamente obcecada com prazos, porque eu tenho a tal da cegueira temporal, né? Então, Que quando isso? Vai. é, é completa falta de noção de tempo. Às vezes eu acho que passaram 15 minutos, passaram 2 horas, às vezes então eu tenho Sim, ela tendência a me pode atrasar. ficar 2 horas falando de um tema. Preparem-se para esse podcast durar 5 horas, que junta eu e ela. Vai. E a Ju sabe que às vezes não é por mal, mas eu acabo me atrasando, assim, às vezes. E eu esqueço das coisas, então minha agenda sempre tem aqui no meu celular, se você olhar, agora não vai aparecer, né, porque já passou, mas aqui tem a agendinha na frente, que diz todos os eventinhos que eu tenho, então podcast eu botei ali, sei lá, terapia tem que ter 30 alarmes. Eu me vejo super nisso também, que eu sou a pessoa que tem alarme, tipo, tem um compromisso, daí tem meia hora antes um alarme, 1 hora antes, um dia antes, e ainda meu companheiro me avisa da maioria dos meus, tipo, médicos, essas coisas que são fora de casa, assim, e ainda assim eu sou capaz de perder o compromisso, ou de errar a data. Mano, aconteceu eu não sei se eu te contei essa, aconteceu uma vez, essa eu acho que é clássica, assim, ai, Jesus. É, tinha que ir com a minha filha no consulado do Brasil aqui para ela se tornar brasileira também. E aí eu marquei tudo no consulado, tal, não sei o quê. E daí chegou no dia, sei lá o que aconteceu, eu já não lembro, a gente meio que se atrasou. O João chegou em casa e daí a gente começou a conferir, porque ele meio que confere 2 vezes o que eu fiz quando a gente vai fazer alguma coisa burocrática, porque natural, eu normalmente esqueço de alguma coisa, mesmo com checklist. E daí ele estava checando toda a documentação. E aí viu que estava faltando uma coisa. E eu, não é possível, eu tinha com certeza. Tava. Pronto, a gente se atrasou para o compromisso. Fomos para o Porto, outra cidade, 40 minutos, com uma bebezinha super pequena. Fomos para o Porto. Começou a chover. Mano, chuva, frio, bebê, atrasado, a gente já querendo se matar. Chega na porta do consulado, daí o segurança pede o papel do agendamento. Daí eu dei o papel para ele, ele olhou o papel e fez assim: senhora, o seu agendamento é só na semana que vem. Mano! Eu já fiz Só isso. semana que vem, velho. Isso tá. Nossa! Eu olhei para o João e falei assim: não, você vai me matar. Eu olhei para ele e falei assim: olha, pelo menos a gente tem certeza que a documentação está certa. E ri, porque vai fazer o quê, né? É vontade de Menos mal, chorar. né? Ainda bem que foi antes, se fosse depois era pior. Mas é esse tipo de coisa que acontece com a cabeça da gente. Essa parte burocrática, eu virei uma pessoa muito boa nisso e eu desconfio que talvez seja um mecanismo de compensação, assim, sabe? Tipo, mas o que eu tava falando antes de começar a tossir como doida, que eu tinha ficado gripada, tá, gente? Por isso que às vezes eu não tossidinha. Mas, enfim, é uma coisa Mecanismo.
Obrigada. Acontece. Acontece. De compensação. Eu tenho, em relação à coisa de trabalho, quem vai olhar, por exemplo, meus arquivos de After Effects lá, de animação e tal, ou as minhas pastas no computador, elas são absurdamente organizadas. Tu nunca vai ver um arquivo escrito no meu desktop. Porque eu sei que se eu não colocar num lugar específico, eu não vou achar depois. E o meu trabalho lida com muito arquivo. Então, eu aprendi, e essa parte de deadline e tudo mais, eu virei a pessoa que está sempre de relógio e sempre olhando no relógio o tempo inteiro. Quem convive mais comigo sabe que eu toda hora fico olhando no relógio, porque eu não tenho noção de tempo, assim. Então, quando é na vida pessoal, eu acabo relaxando um pouco, porque quando é no trabalho, eu fico muito tensa com isso, e eu fico o tempo inteiro pensando nisso, e às vezes quando é na vida pessoal, às vezes eu acabo Nossa, me atraso, assim, às vezes, sabe? E digo, vou chegar a tal hora, e quando eu vejo, tipo, 2 horas depois eu tô lá. Mas como eu que tento você lida, fazer tipo, isso. com reuniões infinitas? Tipo, o pessoal falando, como é que a sua atenção se comporta? Em algum momento eu já tô pensando, já tá tocando uma musiquinha dentro da minha cabeça. É porque a minha cabeça, assim, vocês já viram aquela esquina de Shibuya? Já viu aquela esquina de Não. Shibuya no Japão lá? Como se fosse uma Times Square que passa muita gente, tem muita luz, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito barulho. A minha cabeça é assim o tempo inteiro. Então, sempre tem uma música de fundo, e geralmente é uma música bem ruim, tipo, sei lá, bate forte o tambor, que eu quero tic-tic-tic-tic-tá. É sempre uma música muito ruim que gruda na cabeça. E o Romeu, às vezes, quer me matar por causa disso, porque eu faço ele ficar com a música na cabeça também. Só que, assim, essa música fica na minha cabeça e ela fica de fundo, para ele fica tomando conta do pensamento inteiro, né? Porque eu tenho, tipo, uns 4, 5 pensamentos simultâneos, às vezes. Tipo, a média são uns 2, 3, mas às vezes tem mais. E eu falava pra minha psicóloga no começo, assim, logo que eu comecei a terapia com ela, que era tipo, cara, é horrível morar na minha cabeça, porque é tudo tão bagunçado que às vezes, e isso eu descobri na terapia também, que a minha exaustão, quando é física, ela é infinitamente menor do que a exaustão mental que eu sinto todo dia, assim. Então, para mim, eu consigo lidar muito mais fácil com coisas reais, com coisas que realmente estão acontecendo, porque elas tomam a minha atenção real, do que quando é só possibilidade de alguma coisa. Porque daí o meu cérebro vai ficar trabalhando para sempre. E a ansiedade também vai ficar ali, sabe? E é muito mais difícil. Em Então, reuniões infinitas, tipo, que a gente tem que prestar atenção e coisas do gênero. Eu admiro muito o João, que a gente vai falar do João o episódio inteiro, porque, né, o João é amigo nosso e ele foi uma das pessoas que recentemente também descobriu o TDAH, como a Cat falou. O João, são 2 Joões, tá? Tem o João, meu marido, que não é essa pessoa. O João do TDAH... O João Reis. Ele é outro. O João Reis. Ele desenvolveu um mecanismo que é desenho, né? Então, é uma parada que já é dele, ele já é uma pessoa que gosta de desenhar, que tem influência em casa e tudo mais. E para ele prestar atenção numa reunião, ele desenha aquela reunião. E desenvolveu isso, estuda sobre isso, coisa mais linda. Mano, eu tentei aprender com o João a desenhar para poder fazer isso também. Não dá muito certo, porque eu não tenho a disciplina de fazer isso. E a minha cabeça, durante reuniões infinitas, tá em todo lugar menos ali. E às vezes é desesperador, porque, por exemplo, nesse momento, ainda mais depois da maternidade, acho que questão de hormônios e tudo mais, a minha forma de aprender, ela mudou. Antes, eu conseguia aprender com a mesma facilidade, ouvindo e vendo, ou vendo, ou lendo. Agora, para mim, aprender lendo está infinitamente difícil, assim, não consigo. Se tem um texto que tem mais de um parágrafo, não dá, não consigo mais ler. E eu estava muito frustrada com isso, porque sempre gostei de ler. Nunca consegui ler muito, mas eu gostava. E daí descobri recentemente que tem funcionado para mim audiolivro. Então, voltei a ler, entre aspas, com isso, assim, porque
ele meio que bloqueia os meus pensamentos, porque eu estou com a atenção focada naquilo que está sendo falado, e normalmente eu estou fazendo alguma coisa com o corpo, ou estou deitada para dormir. E tem funcionado para mim. Como é que é para você, assim? Como é que você aprende? A minha memória é muito visual, inclusive eu tenho o que se chama de hiperfantasia, ou hiperfantasia, que é quando a construção de imagens mentais, ela é muito vívida e muito cheia de detalhes. Então, eu achava que eu tinha uma imaginação normal, assim, mas aparentemente ela é... Tanto que se uma pessoa Não me contem fala... experiências sexuais para Catherine, porque ela vai estar lá junto com você na hora. Sim, e assim, não adianta... Sei lá, já teve um amigo meu que a gente passou num lugar e ele zoando, falando, ai, já pinei aqui, né? Nem se fala em... Eu não sei se eu podia falar isso aqui, mas... já vi isso aqui. Eu fiquei, não, porque na hora que a pessoa me fala, na hora, gente, na hora, aparece uma imagem na minha cabeça com muitos detalhes. Só que aí, no caso desse meu amigo, aparecia ele, só que a outra pessoa não tinha um rosto, assim, era tipo uma coisa meio whatever. Só que assim, eu não precisava passar por isso, sabe? E aí, isso... Eu não precisava passar por isso, é ótimo. Tipo, não precisa fazer isso comigo, sabe? E esse amigo, inclusive, ele tem afantasia, que é o contrário de mim. Ele não consegue, ele não tem imagens mentais. Então, Mano, eu ele nem sabia fala que isso umas coisas... existia. Sim, não é comum acontecer, mas ele é completo oposto, assim. Então, tipo, ele fala umas coisas muito gráficas, tipo, vá foder um cacto. Eu fico, não. Ou então, de frases na conversa, tá conversando sobre uma coisa e ele fala, olho do cu. Tá, tipo, eu fico, não, por quê? Sabe? Só pra me zoar. Mas por que eu tô falando disso? Por causa da leitura. Eu sempre gostei muito de livros porque eu conseguia construir mentalmente as coisas. Agora ficou um papo de bar, né, amiga? Ó, não pode É isso. menores de 14 anos, sei lá, não podem assistir esse episódio. Enfim. Você estava falando do livro, falei de aprendizado. Como É que muito você visual, aprende então. melhor? Visual. É muito visual. Então, aqui, ó, deixa eu ver se o meu caderno tá por aqui. Eu preciso de coisas muito coloridas, até porque eu gosto de pintar e tal, mas para mim é muito mais fácil. Eu escrevo muito, e para eu fixar uma coisa, eu preciso escrever muito. Eu sempre usei. Isso foi um mecanismo de compensação também que eu vi com o tempo. Eu vi que na adolescência eu fazia muito isso, que é quando eu sentia que eu ia explodir, assim, porque eu estava muito provavelmente perto ali de um colapso. Tava com muita informação, muito estímulo, né? Porque quem tem TDAH não tem filtro nenhum, então a gente recebe todos os estímulos, a gente recebe os sons, a hipersensibilidade, né, sensorial, às vezes. Então, quem tem TDAH, às vezes vai se incomodar com som muito alto, vai se incomodar com roupa que pinica, vai se incomodar com luz muito forte, essas coisas todas. Então, para mim era... Cara, eu fui para outro assunto de novo, volta para o aprendizado. Eu desenho, Você então eu faço mostra um o caderno. coloridinho assim, porque é mais fácil. Porque daí quando eu penso, por exemplo, eu estou estudando, daí eu preciso lembrar o que eu estudei, na minha cabeça eu consigo reconstruir e lembrar em qual parte do caderno estava aquela coisa daquele assunto, sabe? Então, facilita. E esse Na negócio hora da que você ia fazer prova, por exemplo, assim, você ia, sei lá, um teste qualquer, na hora de fazer, você lembrava do pedaço que você tinha lido aquilo no livro? Era assim que você conseguia responder? Sim, eu conseguia. Se eu tinha lido o livro mais de uma vez, e principalmente se eram livros que às vezes, livro de escola, livro de cursinho, eles costumam ter figuras. E aí eu relacionava o Conteúdo. texto ao conteúdo ou à cor, por isso que eu uso muita cor também. Porque daí eu conseguia visualizar como se fosse, aquele assunto eu li sobre isso, e esse assunto estava no canto superior direito do E caderno. daí você consegue fazer zoom e lembrar do que estava escrito? Não chegar a fazer zoom, porque assim, também não sou tão ninja, né? Mas eu conseguia lembrar eu conseguia visualizar mais ou menos onde estava, e por visualizar onde estava, eu conseguia, era isso. Tinha aquela imagem que era assim, 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 tinha essas cores. Porque É meio que quando você consegue voltar para uma época da sua vida por causa de um cheiro.
Tipo isso, uma Eu tenho música, muito assim. isso. Olha que legal. Para mim, essa parte da. Mas eu acho que é mais da hiperfantasia do que do TDAH. A hiperfantasia, para mim, é tão forte que, dependendo da situação, eu quase sinto na pele, assim. Nossa, como você Então, descobriu isso? aleatoriamente, eu acho. Tipo, eu acho que eu só me dei conta disso quando esse meu amigo falou que tinha a fantasia. E aí eu fui pesquisar sobre a fantasia e eu descobri que tinha hiperfantasia e eu fiquei, cara, eu tenho hiperfantasia, Que eu acho. doideira. E eu só, na verdade, eu desconfiava disso, eu já tinha ouvido falar e tal, mas quando ele foi falando, e depois eu fui me dando conta, por conviver com uma pessoa que não tem imagens mentais, eu comecei a ver que o que eu tinha era muito extremo comparado com o que a média das pessoas tem, sabe? Uhum. Eu consigo, por exemplo, a casa dos meus avós, ela não existe mais, já faz muitos anos, e eu consigo percorrer mentalmente a casa inteira, assim, e quase todos os detalhes de que tinha na casa, ou fazer o caminho que eu fazia de ônibus, de autocarro, da casa dos meus pais até a faculdade, que era de 1 hora e meia, eu consigo percorrer ele inteiro, assim, Caraca. mentalmente, assim, sabe? Então, essa parte da hiperfantasia, ela... Eu comecei a ver, por exemplo, que por isso que é tão difícil para mim ler livros que são muito reais, que são ambientados em guerra, que são ambientados em coisa de muito sofrimento, sabe? Nossa, Porque e jogar também deve ser difícil, né? Ou não? filme também, qualquer coisa que seja minimamente ambientado. Eu sempre detestei filme de terror, aqueles que tinham sangue e dor, assim, porque quando alguém. Isso é do TDAH também, que a gente tem muita empatia, né? A gente coloca. Quem tem TDAH, no geral, é muito empático, assim, porque a gente não tem muito filtro. É, Nossa, faz todo e sentido isso. Desculpa te cortar, que eu lembrei muito da infância, assim, minha irmã, ela, até hoje, né, se ela vê uma pessoa que teve um acidente, assim, alguma coisa, ela desmaia. Ela não pode ver sangue, ela vê sangue, puf. Então, acho que tem relação, então, provavelmente com isso que você está comentando, né, dessa questão da empatia. sim, quem tem TDAH também tem muita facilidade de ler o mood do ambiente, assim, sabe? Porque Uhum. consegue ter muita facilidade de ler expressões não verbais, assim, inconscientemente mesmo, eu acho. Por exemplo, a gente absorve todos os estímulos, sabe? Então, Uhum. é uma sobrecarga, é muito exaustiva, assim, é uma sobrecarga muito grande, às vezes. E E que também entra na parte da paralisia do TDAH, que eu acho que a gente não comentou ainda, mas que eu já tinha comentado contigo uma vez, que é aquela coisa tipo, a procrastinação não é só uma procrastinação, ela é muito mais que isso, não é simplesmente, não tô a fim de fazer, vou adiar. O teu corpo te para, ele te impede de fazer isso, assim. E às O vezes tá João me ali, falou que isso tem relação com. Eu acho que foi isso que o João me comentou, que ele acha que no caso dele tem relação com aquilo, o cérebro dele entender que aquilo é chato. Então, aquilo é chato, então daí bloqueia mesmo, porque como o cérebro não produz dopamina suficiente, ele está procurando dopamina. Se aquilo não tem dopamina, não vai fazer isso. sim. Tem uma analogia que eu vi um dia desses produtores de conteúdo mais sérios, né, de TDAH falando, e a analogia que ela fez foi a analogia mais perfeita que eu já achei para explicar a paralisia do TDAH, assim, que por exemplo, qualquer pessoa que tenha domínio motor da mão, da própria mão, pode simplesmente botar a mão no fogo e deixar ali, certo? Ela pode fazer isso. Ela provavelmente não vai fazer. Ela poderia fazer isso, se ela quer fazer, ela poderia simplesmente botar a mão ali e deixar. Mas existe um mecanismo de autodefesa e o teu cérebro não vai deixar tu fazer isso. Ele é um mecanismo de autopreservação, ele vai te paralisar. Tanto que, às vezes, só da gente pensar e imaginar a mão no fogo ali, já dá uma sensação, um mal-estar e parece que o corpo te segura. Quem tem TDAH tem isso praticamente o tempo inteiro e aleatoriamente. Esse sistema de autodefesa, digamos, essa paralisia, ela é acionada não só quando a gente está em risco real, ela é acionada com qualquer coisa que não produza dopamina. Então, Depois. coisas repetitivas, coisas que a gente acha muito chata, coisas que a gente julga que vão ser muito difíceis e fazem entrar em paralisia.
Então, entra de novo naquela parte do mecanismo de compensação, e aqui eu acho que durante a conversa inteira eu vou acabar voltando nisso, porque sempre tem algum mecanismo de compensação. Eu fui descobrindo que no decorrer da minha vida, ao mesmo tempo que era muito bom que eu tivesse uma checklist miudinha, assim, esmiuçada de coisas, por exemplo, Detalhadinha. bem detalhadinha das coisas que eu tinha que fazer, para eu sentir que estava evoluindo mais rápido, essas checklists não podiam ser muito grandes. Se eu fizesse uma checklist gigantesca de uma vez, eu ia entrar em paralisia. Porque é, tipo, muita coisa para fazer, eu não vou dar conta. Vai ser horrível. Então, eu fazia aos poucos, né? E terminava isso, fazia mais uma e ia nesse... Isso normalmente para trabalho ou para tudo? É para quase tudo, assim, mas em geral para trabalho. Por exemplo, em casa, faxina, coisas de limpeza em casa é terrível. Para mim, ninguém gosta muito de fazer limpeza, mas para quem TDAH às vezes é mais difícil mesmo, assim. Então, para mim, o que facilitou depois aqui em casa, que o Romeu é meio maníaco da organização, né? Ele já teve toque e tal, então a gente é meio os opostos nesse sentido. Então, a gente foi se adaptando no decorrer desses 10 anos juntos, assim, a gente foi se adaptando e chegar no meio termo ali, né? Eu tento ser um pouquinho mais organizada e ele tenta dar uma seguradinha na mania de organização. Mas o que funciona é separar, por exemplo, as atividades de faxina em vários dias, em tarefas menores e vários dias, e não deixar tudo para um dia só. Porque aí a probabilidade de eu deixar um negócio pela metade é muito menor, porque isso sempre acontece, assim, eu tô limpando o banheiro, de repente eu venho aqui, e aí eu paro assim, aqui na cozinha, né, e eu fico, o que eu vim fazer aqui? Aí volto pro banheiro. Aí eu fico, tá, na cozinha. Aí eu chego na cozinha, aí vou pegar o negócio que eu ia fazer, mas enquanto isso eu vi ali que na máquina de lavar tinha alguma coisa que a máquina tava com roupa, mas não tava para lavar. Daí eu ponho a máquina para lavar. Aí a hora que eu botei a máquina para lavar, eu vi que ali no terraço tinha um negócio jogado de não sei o quê. Não, então eu vou limpar o terraço e esqueci que eu tava limpando o banheiro. E aí eu começo a limpar o terraço. Eu paro de limpar o terraço, assim, tô meio cansada. Sabe? E aí depois eu ficava muito cansada e eu, vou parar um pouquinho. Já era. A partir do momento que eu parei, já não consigo mais voltar. Então, era para mim, pelo menos, facilita quando são coisas, por exemplo, um dia faz, por exemplo, varrer a casa todo dia, o básico ali todo dia, mas essas coisas, por exemplo, limpar muito bem o quarto, limpar muito bem o banheiro, sei lá, cada dia uma coisa diferente, assim, para não ficar tudo num dia só. E isso é um exemplo, né? Mas poderia ser aplicado a qualquer coisa, assim. Sim, a minha irmã, ela tem assim uma questão de aprendizado que acompanhou a vida dela, né, de criança e adolescente. E daí, quando ela foi descobrindo o que ela queria fazer enquanto profissão, e ela descobriu que ela queria ser assessora de eventos, eu fiquei chocada, assim, falei, mano, como que minha irmã com TDAH vai conseguir organizar o casamento das pessoas? Eu falei, nossa, nunca na minha vida eu ia conseguir pensar, nossa, aquela assessora tem TDAH, vou dar meu casamento, o dia mais importante da minha vida, na mão dela. Nunca, jamais. Só que, mano, ver a minha irmã trabalhando é uma das coisas mais incríveis, assim, para mim. Eu morro de orgulho, porque ela aprendeu com os mecanismos que funcionam para ela, então, checklist, tem os alarmes dela e tudo, que ela organiza aquilo de uma maneira tão perfeita. Você vai olhar os feedbacks que ela recebe, eu sempre me emociono, porque quando ela foi que ela entendeu que era isso que ela queria, eu fui uma das pessoas que pensou assim, mano, ela não vai conseguir fazer isso, porque não rola, sabe? E ela começou, antes ela queria ser professora de educação especial, e ela começou a fazer pedagogia. E é tão louco, assim, não é louco, né? É tão pouco inclusivo que ela largou, porque os professores na escola, teve uma altura que a gente foi fazendo os testes, né, junto com a escola, para entender o que funcionava para ela. E daí funcionava para ela, por exemplo, fazer prova oral, em vez de fazer prova escrita. Uma prova que era escrita, ela tirava meio. A mesma prova, fazendo oral, ela tirava 9, sabe? E daí ela começou... E ela foi tentando desenvolver essa questão de fazer os professores fazerem prova oral com ela e tal. Só que quando ela chegou na faculdade, né, então perdeu esse histórico, talvez,
e era uma faculdade de pedagogia, teoricamente deveria ter um apoio, assim, cara, ela não encontrou apoio em muitas disciplinas. Os professores não adaptavam a forma de ensinar e a forma de testar, né? Porque, enfim, eles, para serem reconhecidos pela instituição XPTO do Brasil lá, precisam fazer testes, para que a minha irmã pudesse evoluir. Então, enfim, eu acho péssimo porque não inclui, não dá acesso a quem, por exemplo, no caso dela, queria incluir outras pessoas, porque ela queria ter educação, dar aula para pessoas que precisassem ter educação especial. E eu queria te perguntar assim, se no teu ambiente de trabalho ou nos ambientes em que você já passou, se existiria algo que você gostava que tivesse sido feito, que fosse feito para você também se sentir incluída, sabe? Eu acho que talvez seja pensar que aquela pessoa ela vai funcionar em ciclos. Então, ela não vai produzir o tempo todo como uma pessoa neurotípica, talvez, sabe? Então, pensar que vai ter momentos que ela vai produzir muito e vai ter momentos que ela vai ter muita dificuldade de se organizar. E eu, por acaso, acabei me especializando em Trello e organizar as coisas assim, eu fiquei meio obcecada com isso, porque é compensação, assim, eu gosto, né, dessa parte meio burocrática das coisas, às vezes. Uhum. Mas, de modo geral, quem tem TDAH tem dificuldade. Por exemplo, a minha irmã tem bastante... não gosta muito disso, assim. E, apesar dela ser... Quer dizer, a minha irmã é muito metódica, ela é bibliotecária, né? É uma bibliotecária com TDAH que trabalha Tá com... vendo? Isso é sensacional, cara, adoro, porque isso quebra total o estereótipo, né? Tipo, a pessoa organiza Sim. casamento, a outra organiza a biblioteca inteira, mano. Então, nossa, eu acho muito foda. Ela tá indo para... Ela tá estudando engenharia de software agora, tá indo para programação. Mas é isso, assim. Então, tipo, é pensar que aquela pessoa, às vezes, chega nela e pensa, tá, se ela tiver num período... Se ela tiver pegando um negócio muito grande, tenta dar uma segurada, assim. Pergunta, observa, vê se a pessoa não tá num período de hiperfoco e achando que vai dar conta de tudo. E aí, depois... Porque é uma coisa que eu geralmente faço comigo, eu brinco que é pensar na Catherine do futuro, que é enquanto eu estou em períodos de muita energia e que eu estou produzindo muito, que eu estou num período de hiperfoco maior e tudo mais, eu tento facilitar a vida da Catherine que vai estar num período de baixa dopamina. Olha que Então, massa. então eu tento fazer o máximo de coisas possíveis enquanto eu estou com mais energia, para que quando eu tiver com menos energia, eu faça só o mínimo necessário, assim. Então, criar sistemas que sejam fáceis de manter, seja, sei lá, os post-itzinhos, ou seja, sei lá, qualquer coisa que funcione para a pessoa. E quando a gente está no ambiente de trabalho é mais isso, assim, ambiente open office, em geral, é muito ruim para quem tem TDAH, porque tem muito barulho. Dei um fonezinho com cancelamento de ruído para quem tem TDAH, assim, que você... Isso é uma coisa maravilhosa. E ter essa atenção, assim, sabe, de... A pessoa vai fazer o máximo possível para ela não faz de propósito, né? Tipo, a pessoa entender que não é Acho que isso é preguiça. acho que isso é um começo massa, né? Entender que a pessoa não tá de sacanagem com a tua cara. Se ela esquece alguma coisa, não é de propósito. Ela vai se esforçar, e principalmente se ela faz tratamento, e não, tratamento não é só medicação, tá? É tipo, com a terapia, com outros mecanismos, outras ferramentas, né, que podem ajudar nesse sentido. Mas achar, né, aqueles mecanismos de compensação ali, a ancoragem, né, que chama, que é uma coisa que te faz correndo o caminhozinho das migalhas ali, fazendo um passinho por vez, que também me ajuda. Entender isso, assim, que a pessoa não faz de propósito, o cérebro dela realmente funciona diferente. E não sei se tem muito mais que eu possa dizer. Esses a ajustes respeito, de assim. ambiente, né, que você falou, também acho importante. Então, por exemplo, se a pessoa preferir um tipo de ambiente que não seja o open office, eu ver a oportunidade, por exemplo, da pessoa trabalhar em casa ou da pessoa trabalhar em sala, entender, dar essa flexibilidade para a pessoa perceber em que tipo de ambiente ela funciona melhor, também acho que pode ser uma coisa Sim, que ajuda, né? sim, isso ajuda muito. Porque ambiente... Eu lembro que eu trabalhava num lugar, um tempo, que era um open office que tinha mais de 50 pessoas, assim, na mesma sala.
E era legal, assim, pelo compartilhamento, né? Mas quando eu tinha que focar em alguma coisa, eu ia para uma sala que era uma ilha de edição, que era meio que a prova de som, porque era tipo um estúdio. E eu ficava lá, me enfiava, a gente chamava de cafofo, caverna, sei lá, era alguma coisa nesse sentido, assim, que era um lugar onde o pessoal do audiovisual ele se escondia, né? Aí tinha silêncio e eu conseguia trabalhar melhor. Mas mesmo assim, quando era alguma coisa muito difícil, eu tento achar coisas que me motivem, sabe? Sei lá, uma música que eu gosto. Trabalhando com vídeo é mais difícil ficar ouvindo música, né? Mas eu escuto bastante música, assim, por causa disso também, porque ajuda a focar. Aliás, acho que uma coisa que você pode deixar de contribuição para esse podcast, para as pessoas que estão ouvindo, que é uma coisa que você já mencionou e eu estou curiosa, porque até hoje você não mandou e eu esqueci de perguntar, então você esqueceu de mandar e eu esqueci de pedir, é a música de fundo, que é som brown noise com música techno sim. berrando. Eu preciso desse para me ajudar também. Vou não, deixar então na são duas playlists descrição, diferentes. gente. Não, mas São pera, duas vou playlists deixar diferentes. na descrição desse vídeo a indicação de Catherine para concentração, porque eu acho que pode ajudar. Pelo menos para mim ajuda pra caramba. Sim, são duas playlists, na verdade. Eu descobri que quando eu preciso muito me concentrar, eu não posso ouvir músicas que eu gosto, porque senão eu me disperso e começo a cantar junto. E aí ou eu coloco músicas aleatórias desconhecidas, ou então eu coloco músicas instrumentais que sejam ruído marrom, ruído branco não, porque é eu tenho hipersensibilidade auditiva e eu fico bem desnorteada em lugar com muita gente e com muito barulho, né? Eu fico bem doida, assim, eu fico atordoada mesmo. E aí o ruído branco tem um barulho um pouco mais agudo que me incomoda. Então, mas ruído marrom é tipo barulho de exaustor de fogão, assim, que é. Aí eu escuto esse tipo de barulho para me concentrar. E aí, quando acaba esse barulho, parece que a cabeça fica uma paz, assim, fica vazia, maravilhoso. E ainda tem uma playlist que tem esse ruído branco com um lo-fizinho em cima, tipo. É isso, com lo-fi, é verdade, era isso. E aí tem outra playlist que é dubstep, metal, sei lá o quê, que é tipo. Tipo, saca muito doido, que me ajuda um monte a me concentrar também. Às vezes eu escuto isso. É estranho, mas vai na velocidade dos meus pensamentos, gente. Vocês têm que entender que a minha cabecinha, ela funciona assim. E às vezes ela precisa disso. E é isso. Para sua cabeça que tem hiperfantasia, para a gente terminar, eu fiquei durante esse episódio inteiro presa num pensamento que eu vou falar agora no final, que é: tu já viu aquela animação Divertidamente? Já. Cara, eu fico imaginando, deveria ter uma produção de uma animação naquele estilão da cabeça de uma pessoa que tem TDAH. Imagina. Dizem que tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sei lá o que, aquele filme novo é baseado na cabeça de alguém. Eu não sei, eu não vi ainda. Também não. Mas estou curiosa para ver. Não, mas tem que ser animação, imagina. Eu juro, eu super imagino que cada um daqueles personagens deviam ser 30. Porque ao mesmo tempo que tem a raiva passando, tem a alegria, tem a tristeza, e eles estão ali convivendo não harmoniosamente. E eles estão se brigando e um vai destoar e em algum momento, um deles, na parte do colapso, que eu falo quando a gente entra em colapso, algum deles vai destoar. Assumir. Tipo, durante a piscina da 42, eu tive um acesso de raiva que eu nunca tive. Eu não sou uma pessoa de ter raiva, assim. Eu sou uma pessoa meio braba, mas não de ter acesso de raiva, de sair braba, pisando fundo que nem um mamute furioso. E os meus divertidamente estavam tão doidos que eu tive acesso de raiva, gente. E é isso, assim, às vezes é tanto estímulo, que tu fica. Ô, amiga, você faz animação, produz esse negócio aí, ó. Ai, amiga. É muito trabalho. Daqui 100 anos também não. Só vai levar uns 10 anos pra fazer sozinha, né? Mas, enfim, quem sabe. Quem sabe eu faço um joguinho, ó. Tô querendo ir pra área de design de games. Tá vendo? Design de games. Ó, a cerveja tá acabando. Cerveja tá acabando. Queria agradecer a tua presença, a tua paciência, persistência para a gente gravar esse episódio. Espero que ele esteja bacana, que as pessoas gostem, que se identificando, né? Procurem ajuda profissional, como a Catherine falou, não
Vamos fazer teste para se diagnosticar, não, minha gente, na internet. Se fizerem, que seja só um estalo para procurar ajuda profissional, né? É bem Não existe importante. autodiagnóstico, gente. Vocês precisam, se tá de. É que nem aquele meme, se identifica muito comigo, pois procure um psiquiatra. Com essa frase maravilhosa, terminamos esse episódio. Amiga, obrigada. Eu que agradeço. Beijinho. Pessoal, para eu não esquecer, como eu sempre esqueço, inscrevam-se no canal. É isso, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês acharam, se vocês se identificaram, se vocês conhecem alguém, e o que vocês querem para os próximos episódios. Tá bom? Espero que o som dessa vez esteja melhor. Vocês estão vendo, eu mudei de fundo, que não tem nada aqui ainda, mas agora estou na sala. Espero que tenha menos ruídos. E aguardo o feedback de vocês. Um beijo, até o próximo! Tchau, tchau.